Meus irmãos, então nós chegamos aqui no último sermão da série Vivendo de modo digno do Evangelho. Vocês lembram qual foi o primeiro aspecto do vivendo de modo digno do Evangelho? Amado por Deus, que está aqui no primeiro versículo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão Timóteo, ao amado Filemão. Ao amado Filemão. Então nós observamos o primeiro aspecto da série Amado por Deus. Depois, nós vimos semana passada, dos versículos 4 ao 8, aqui a vida de Filemão. Ele tem uma vida muito ativa. De fato, ele demonstra que ele, ao ser amado por Deus, ele responde de forma positiva, porque a gente viu semana passada que ele tem fé em Cristo, e essa fé é uma fé prática, não é uma fé isolada. Você percebe ali no versículo 5, dizendo assim: estando ciente, Paulo, ouvindo do amor de Filemão para com todos os santos, e também da fé que ele tem para com o Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo aspecto foi amando a Deus e amando ao próximo. E agora nós vamos ver, então, vivendo no amor de Cristo. Estamos chegando, então, aqui no último sermão dessa série. Meus irmãos, e novamente a gente vai ver aqui, da parte de Filemão, essa vida prática no amor de Cristo. Novamente a gente vai ver aqui Paulo aqui descrevendo esse amor na prática aqui de Filemão. E essa prática de Filemão é uma prática que vem do Evangelho. E se vem do Evangelho, não somente molda a vida de Filemão, mas deve moldar também a nossa vida. Nós também somos moldados pelo Evangelho. Por isso que eu disse aqui na liturgia, tudo que nós fazemos, tudo que nós tensionamos fazer, toda a nossa intencionalidade não vem de nós mesmos, porque se vier de nós mesmos é vanglória, irmãos. Deve ter uma causa primária. Essa causa primária é Deus. Deus que nos impulsiona a viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã no amor de Cristo Jesus. E com isso, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E é o que Paulo também vai trazer aqui, porque a situação de Paulo aqui para com Filemão é delicada. Ele vai tratar de um assunto, do ponto de vista humano, da época, muito delicado e muito perigoso. Porque, meus irmãos, no contexto da época, era legal no sentido de legalidade, alguém ter escravos. Então, você lidar com este assunto na época era muito complicado, mesmo para cristãos. Porque existia uma legalidade para que se tivessem escravos. E outra, se o escravo fugisse, por lei, você tinha, dependendo dos casos, até obrigação moral de castigá-lo, de fustigá-lo, para que outros escravos não cometessem a mesma coisa, não fugissem. Então veja que a situação de Paulo não é uma situação tão tranquila. Talvez hoje, nós, do ponto de vista cristãos, nós podemos entender que sim. Poxa, Paulo vai atender, o Filemão é cristão, né? Então ele vai atender, né? Ele vai ali perdoar, ele vai se reconciliar numa boa com Onésimo, mas não é bem assim. Por isso que Paulo é cheio de dedos, por assim dizer, para colocar o assunto a Filemão. Tanto é que nós vamos ver que ele faz o pedido para Filemão somente no versículo 15. Somente no versículo 15. Nós vamos falar a respeito disso. Mas então o pano de fundo, como eu estava dizendo, é tenso aqui nesses últimos versículos. É um escravo fugitivo que retorna. Nós vimos aqui, já falei para os irmãos, que a lei permitia na época, a cultura da época permitia se ter escravos. Também era permitido a punição caso esse escravo fugisse. Mas Paulo aqui, então, ele vai escrever a Filemão, mostrando que o Evangelho ele abre um outro caminho. Você vai ver na carta que Paulo ele não pede explicitamente perdoe Onésimo. Ele não fala isso. Ele expõe o Evangelho. Então, desde o início nós vamos ver que nós não vivemos a nossa vida cristã impondo as coisas. A gente expõe para que Deus realize o trabalho no coração das pessoas.
não nós. É isso que nós vamos ver aqui. Então, nessas primeiras palavras, nós já vamos ver a grande mensagem aqui do Evangelho. O Evangelho nos chama a agir não por obrigação, mas por amor. Tanto é que a gente viu aqui no versículo 9, vamos falar um pouquinho mais. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Então o Evangelho nos chama a agir não por obrigação, mas por amor, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Então quem é amado por Deus tem a graça de Deus para repartir esse amor. Por isso que nós podemos amar os outros, nos reconciliar, perdoar, suportar. Então veja, meus irmãos, quero falar aqui agora propriamente desses dois, depois dessa breve introdução, dos versículos 8 e 9 inicialmente. Veja você que Paulo então ele começa aqui afirmando que ele teria a liberdade em Cristo para mandar. Ele fala ali para te ordenar aquilo que tu deve fazer, aquilo que te convém. É isso que ele diz aqui no versículo 8. Então Paulo poderia simplesmente dar uma ordem, se ele bem quisesse. Olha, Filemão, se reconcilie com Onésimo. Estou te enviando em pessoa e quero que você se reconcilie com ele. Perdoe ele, aceite ele e depois me mande de volta aqui porque ele me é muito útil no ministério. Ele vai falar isso logo mais. Paulo poderia fazer isso, até pela sua autoridade apostólica. Mas ele não preferiu ir por esse caminho. Não preferiu. Ao invés disso, ele preferiu o caminho do amor. O caminho do amor, meus irmãos. Então a gente já vê uma tensão aqui, não explícita, mas implícita, entre autoridade versus aqui amor. Paulo aqui, em outras palavras, o que ele está mostrando para Filemão, veja que ele vai deixar, tudo isso é porque ele vai deixar a decisão no colo de Filemão. Ele não vai dar uma ordem. Ele vai expor, e a decisão é contigo agora, Filemão. Eu estou te expondo aqui algo, agora a decisão é contigo. Então Paulo mostra, em primeiro lugar aqui, que o reino de Deus, irmãos, a obediência ao reino de Deus não deve ser por imposição. Não deve ser por imposição, mas deve vir de um coração transformado. Porque, irmãos, um coração transformado pelo Evangelho significa que a lei de Deus está no teu coração. Cristo Jesus é a lei de Deus. E Cristo Jesus não é uma lei fria. Não é uma lei fria, mas é a graça que está no teu coração por meio de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo que nos move, que faz com que nós agimos para o bem. É a graça do Senhor. E também tem outra questão aqui que ele fala que é muito interessante, porque ele diz assim, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, nós precisamos entender aqui o que é essa plena liberdade. Ele poderia, como eu disse, como apóstolo, mandar, mas ele preferiu então ir por outro caminho. Essa plena liberdade aqui, irmãos, é aquilo que você e eu devemos fazer com todos os nossos irmãos. O que ele está fazendo é colocando Filemão na mesma categoria que ele, do ponto de vista de que eles foram alcançados por Cristo sem merecer. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho liberdade em Cristo para te falar isso, porque tu é meu irmão. Eu sei que tu também eu sei que tu também foi alcançado por Cristo. Eu sei também que você foi amado por Cristo. Ele fala isso no primeiro versículo. Então é isso que ele está dizendo. Eu tenho essa liberdade em Cristo para falar aquilo que é a verdade de Deus e o que deve ser feito segundo a vontade do Senhor. Por isso, irmãos, nós não podemos, com amor, ser cheios de dedos para falar com o nosso irmão algumas coisas. Porque a nossa régua de fé e prática é a Bíblia. É a minha regra de fé e prática, é a tua regra de fé e prática. Então, quando tem algum conflito, para onde que nós vamos? Nós não vamos para o tribunal. Nós vamos para as Escrituras. Se de fato nós estamos lidando com cristãos, com pessoas que foram amados por Cristo e que querem viver segundo a vontade
do Senhor. Então é isso que significa aqui essa plena liberdade. Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. E Cristo mesmo, irmãos, embora tivesse toda a autoridade no céu e na terra, Cristo Jesus, ele não nos tratou como servos coagidos. Veja, ainda que por vezes nós temos casos, inclusive na Bíblia, não é? De Paulo, a conversão de Paulo. Paulo não queria Cristo. Não queria Cristo. E tem muita gente hoje, quem sabe, se você for perguntar para ela, como é que foi a sua conversão? Ele vai dizer, eu nem sonhava. Eu nem pensava em Cristo Jesus, eu queria mais viver minha vida como uma vida louca. Não pensava, não queria isso. Mas mesmo assim, irmãos, Jesus não nos coagiu a querer segui-lo. A Bíblia fala que ele nos atrai com cordas de amor. Embora nós saibamos que Deus é quem opera em nós por graça a salvação, mas quando você responde por fé, é um ato voluntário seu. Olha que interessante. Por quê? Porque ele te regenera primeiro. Ele te regenera para que você agora fique habilitado para aceitá-lo. Então, de certa forma, você essa resposta por fé não é que ele te impõe algo. Você deliberadamente, então, se achega a Cristo Jesus. Ele nos atrai pelo seu amor e não pela imposição. Por isso, irmãos, nós podemos aqui aplicar isso para o nosso dia a dia, no nosso lar, com a nossa família, no trabalho, na igreja, quem sabe num discipulado. Nós devemos entender que também não devemos fazer as coisas por imposição, por obrigação. Embora algumas vezes nós temos que ser um pouquinho mais enérgicos, não é? Em algumas situações. Mas não é isso que deve ser o padrão, não é esse que deve ser o padrão. Porque o Evangelho, ele nos chama a agir como Paulo. Como Paulo está agindo aqui, não impondo, mas apelando em amor. Por isso que quando nós lideramos, quer pais, quer líderes na igreja, ou quem sabe proprietários de empresas, enfim, nós devemos ensinar, nós devemos corrigir. A nossa autoridade só tem sentido e só terá sentido se ela for marcada pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. Em qualquer circunstância da vida. Não só aqui na igreja, mas também fora da igreja. As pessoas devem ver o amor de Cristo em nós. Se nós dizemos que temos o amor de Cristo. Então Paulo aqui se apresenta, você vê no final do versículo 9, ele se apresenta como velho. E agora até prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante aqui porque ele usa velho presbíteros, como ancião. Ele não está falando da autoridade dele. Ele está falando que ele é mais velho que Filemão. O sentido é esse. E isso é importante para dar peso ao pedido dele. Porque a lei em Levítico, capítulo 19, diz que os mais novos devem ouvir com respeito, com deferência, os mais velhos. Então é como se Paulo estivesse ali reforçando para que, de fato, Filemão, mais à frente, no versículo 15, ouvisse com atenção o pedido de Paulo. E aí, então, ele diz, Paulo velho, não é? E agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, quando ele diz até prisioneiro em Cristo Jesus, novamente ele está enfatizando que ele não está pedindo, não está ordenando, não está mandando. É como se ele estivesse dizendo assim, eu vou pedir, ele já sabe, ele já está dando indícios de que ele vai pedir, mas ele vai pedir de um irmão, prisioneiro em Cristo, para outro irmão que também é prisioneiro em Cristo. Então o que ele está fazendo? Ele está colocando tudo no mesmo nível, de irmão para irmão. É isso que ele está fazendo aqui. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida queremos ser ouvidos porque temos razão, muitas vezes,
ou porque nós temos o direito de ser ouvidos, mas nós esquecemos que o testemunho cristão é mais forte quando nós mostramos humildade. Não é? A gente pode, muitas vezes, dependendo, e eu tenho, fugiu a palavra agora, vou botar a ideia. Eu tenho a ideia de que todos nós já fizemos isso. De impor as coisas para as pessoas, ao invés de pedir com humildade. Assim como Paulo está fazendo, de irmão para irmão. Mas aí muitas vezes a gente quer dar o carteiraço. Damos um carteiraço. E às vezes até cristão, né? Até o pastor, de repente, dá um carteiraço. Sou pastor, tem que me ouvir. Eu sou isso, sou aquilo, você tem que me ouvir. Eu sou um apóstolo da... Não sou apóstolo nada, tá, irmãos? Mas tem alguns que arrogam títulos, não é? Justamente para mostrar exatamente essa questão de ordenar, de impor, enfim. Assim como Paulo, irmãos, somos chamados a conquistar pelo amor, não pela imposição. Então, gostaria de ver agora um segundo momento na progressão do texto, que vai do versículo 10 até o versículo 16. Acompanhe comigo. Diz assim: Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ainda não é o pedido, irmãos, tá? Solicito-te, ele está intercedendo pelo filho Onésimo que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Só um minuto que eu esqueci de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Não como escravo, antes muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então veja, agora aqui, Paulo revela o coração do seu pedido. É interessante que quando ele diz, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo aqui está intercedendo, meus irmãos, por Onésimo, o escravo que havia fugido e que agora, pela graça de Deus, se tornou um filho espiritual do apóstolo. Ele fala, o meu filho Onésimo que eu gerei. Ele está falando agora de um pai falando de um filho espiritual. Sim, solicito-te em favor do meu filho que gerei entre algemas. Veja que Paulo ele não apresenta Onésimo apenas como um escravo que retorna. Ele está afirmando aqui que algo aconteceu na vida deste homem. A conversão. É o que ele está dizendo. Quando ele diz, é meu filho que eu gerei entre algemas, algo aconteceu com ele. Cristo o alcançou. Assim como tu é amado, Filemão, assim como eu sou amado, Onésimo agora também foi amado por Cristo Jesus. Ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Ele é o meu filho que foi gerado entre algemas. Então ele fala da conversão de Onésimo. Ele está falando também, quando a gente pensa na conversão, da nova identidade que Onésimo tem agora em Cristo Jesus. Ou seja, Onésimo foi transformado completamente. E é interessante nós pensarmos o jogo de palavras que Paulo está usando aqui, porque Onésimo significa utilidade ou benefício. E é exatamente isso que ele utiliza aqui, esse jogo de palavras. No versículo 11, ele antes te foi inútil, porque ele não tinha Cristo. Agora, ele é útil, por quê? Porque ele tem Cristo. Irmãos, para o reino de Deus, nós só teremos utilidade se nós tivermos Cristo. Para o reino de Deus, para os propósitos eternos de Deus.
se nós tivermos Cristo. Mas não é só isso. Se nós trabalharmos em prol do Evangelho, nós vamos ver isso em seguida. Então, aqui, irmãos, há uma mudança profunda. Alguém que saiu das trevas e foi transportado para o reino de Deus. Foi transplantado. Alguém que estava com seu coração em tempestade. Sabe-se lá, eu falei semana passada quais foram as circunstâncias pelas quais Onésimo se encontrou com Paulo lá em Roma, 1900 quilômetros. Mas o fato é que lá ele foi convertido, lá Cristo o alcançou, lá ele recebeu o amor leal de Deus. Então houve uma mudança profunda. E essa mudança profunda, o que Paulo está querendo dizer para Filemão, é que ela transcende o trabalho. Ela transcende a sociedade, porque Paulo também está apresentando Onésimo para a igreja. Vocês se lembram que a carta é direcionada a Filemão, a Áfia, a Arquipo e também a toda a igreja que fica na casa de Filemão. Então a questão aqui, irmãos, é muito mais do que um escravo voltar para o seu senhor. A questão é espiritual. E se a questão é espiritual, nós temos que ficar atentos àquilo que Paulo está ensinando, porque o que Paulo está dizendo é que ele me é útil no ministério. Então, o amor pelo qual ele foi alcançado de Cristo fez com que ele trabalhasse, porque ele vai dizer aqui, no versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, mas em teu lugar, me servir em algemas. Esse servir é trabalho. Então, esse alcance do amor de Cristo na vida de Onésimo é um amor prático, o mesmo amor pelo qual Filemão também foi alcançado e pratica com todos os santos, no versículo 5 da mesma carta. Então perceba o que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo, o que tu é, Filemão, Onésimo também é. Por isso que ele vai dizer mais adiante, ele é muito mais do que um escravo. Ele é um irmão caríssimo. Irmão caríssimo. Então o apelo de Paulo aqui, irmãos, se fortalece pelo afeto. Ele envia Onésimo de volta em pessoa, e aí você perceba, olha as palavras bem cuidadas de Paulo. Ele diz no versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Recebe a mim como você tivesse, recebe Onésimo como você estivesse me recebendo. É o meu coração. É um vocabulário terno, afetuoso. Paulo está indo no coração de Filemão. Ele não está impondo nada. Ele está indo lá no mais profundo do coração de Filemão. Como o meu coração, como o meu próprio coração. Essa expressão, meus irmãos, revela não só proximidade afetiva, mas também revela aqui uma confiança que o apóstolo tem na esperança da resposta positiva de Filemão. Porque ele está preparando o terreno para que Filemão não somente se reconcilie com Onésimo, mas também envie Onésimo novamente, porque é o que ele vai dizer no versículo 13, não é? Queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas. Ou seja, Onésimo é útil no trabalho, juntamente com Paulo, nas cadeias, onde Paulo estava. Dizem que ele estava em Roma, preso em uma casa. Meus irmãos, tem 4 dimensões aqui que eu gostaria de falar para os irmãos a respeito do pedido de Paulo que vai acontecer no versículo 15. A primeira dimensão é a conversão de Onésimo. Então, veja que Paulo está preparando para aquilo que realmente ele quer dizer para Filemão, que acontecerá no versículo 15. E a primeira coisa que nós percebemos aqui é a conversão de Onésimo. É a primeira coisa. Paulo aqui enfatiza que Onésimo não é mais escravo. Ele não é mais escravo, mas ele é um filho espiritual gerado entre algemas. Também ele foi transformado, então, por graça, assim como você, Filemão, foi, e eu também fui. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 10. Depois ele faz aquele jogo de palavras no versículo 11. Ele fala inútil,
útil. Então isso aqui mostra o que, irmãos? Uma mudança extremamente radical na vida de Onésimo. Cristo operou na vida de Onésimo, tornando a vida dele útil para Deus. Mas não somente útil para Deus, útil para o próximo. E se é útil para o próximo, é útil para a missão de Deus. Porque, como nós vimos no versículo 13, ele trabalhava, ele servia junto com o apóstolo Paulo. Irmãos, isso fica um ensinamento para nós. Nós não fomos chamados apenas para amar Deus da boca para fora, e nós falamos isso semana passada. A prova do nosso amor para com Deus é uma ação prática. É uma ação prática para com Deus, manifestada para com todos os santos, conforme o versículo 5. E nós estamos, irmãos, num reino. Nós não estamos apenas no mundo, porque esse mundo é o reino de Deus. E se nós somos servos de Deus, nós trabalhamos para o reino dele. Nós fomos chamados para o serviço de Deus, não para o nosso serviço. Embora Deus, na sua graça, permite e é propósito dele que você esteja onde você está, para que você seja um agente de Deus ali em serviço para o reino de Deus. Então é muito mais profundo quando a gente pensa dessa forma, a respeito do nosso chamado. Agora você e eu somos úteis, irmãos. Úteis no reino de Deus. Mas tem um outro aspecto aqui também, que é o serviço prestado, isso nós já falamos. Onésimo já ajudou Paulo enquanto ele estava preso. Mas veja, eu quero que você perceba a fala de Paulo aqui no versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar. Esse em teu lugar é em nome de Filemon. É como se o próprio Filemon estivesse lá com Paulo, sendo representado por Onésimo. Como se Paulo estivesse dizendo assim: Filemon, ele me é tão útil quanto você é. Eu vejo o que Paulo está dizendo aqui. Aí um outro aspecto, e último, o afeto profundo. O envio de Onésimo é pessoal, mas ele não é somente pessoal. Ele também é emocional, porque Paulo fala, como nós já falamos aqui, dissemos, o meu próprio coração, no versículo 12. Sinalizando que a relação, ela vai além das obrigações legais ou sociais. É isso que Paulo está dizendo. As tuas obrigações, Filemon, agora para com o convertido Onésimo, não são apenas obrigações legais de senhor ou de patrão para funcionário, traduzindo para os dias de hoje. É muito mais. As tuas obrigações agora, elas são muito maiores, não são apenas sociais ou legais. Mas Paulo, veja que Paulo ele não fala diretamente o que ele quer, mas ele dá indícios do que ele vai dizer, para que Filemon, baseado naquilo que Paulo está dizendo, tome a melhor decisão. Eu expus isso aqui para ti, Filemon. Agora, tome a sua decisão. Então, Paulo, na verdade, ele está suavizando aqui o pedido. Ele não está chegando e pedindo realmente o que ele quer. Sabe, ele não está sendo direto. Ele está dando aquela volta, amaciando Filemon. Por quê, irmãos? Porque a situação é delicada. Poderia constranger Filemon. Se Filemon apenas se reconciliasse com Onésimo, poderia trazer até vergonha para Filemon. Porque provavelmente os vizinhos também tinham escravos. E outra, poderia ter até uma rebelião de escravos. Olha lá, Filemon perdoou o escravo e ainda libertou o escravo. Então eu também vou me fazer de cristão. Já pensou? Irmãos, poderia acontecer. Daqui a pouco um escravo vendo que Onésimo foi liberto, foi perdoado e liberto e não teve nenhuma consequência, então eu vou fugir também. E vou dizer que eu sou cristão. Pronto. Entendeu que a situação, para a época, era uma situação muito, muito delicada, meus irmãos. Então Paulo está cheio de cuidado aqui. Ele fala com grande humildade para não constranger Onésimo e para que ele tome a melhor decisão. Ele confessa que gostaria de manter Onésimo. Nós vimos aqui, quando ele diz, aqui no versículo 13, eu queria conservá-lo comigo. Então ele é sincero em dizer que ele gostaria que Onésimo ficasse com ele para servi-lo nas algemas. Mas ele abre mão desse desejo por respeito a Filemon.
E aí no versículo 14 ele diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que em tua bondade, em algumas versões, talvez a sua, está boas ações, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. E essa postura, irmãos, demonstra o coração do Evangelho. Demonstra o coração aqui do Evangelho. Porque Paulo não está forçando Filemão a fazer o bem. Não está forçando, mas ele está persuadindo Filemão pelo amor. É diferente, irmãos. Você expor o amor de Deus para as pessoas e persuadi-las através do amor de Cristo e não aquilo que você quer que elas façam. É isso que Paulo está fazendo. E o mesmo princípio nós aprendemos de Cristo Jesus, meus irmãos. Deus não nos obriga, Ele nos atrai pelo amor. João 6:44 vai dizer, Cristo dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E como é que o Pai traz? Por amor. Por amor, meus irmãos. E ainda na continuação do versículo é dito que no último dia Ele ressuscitará aqueles que o Pai enviou, aquele que o Pai fez com que fossem até Cristo Jesus. Agora veja que agora nós vamos ver o pedido, dos versículos 15 a 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Novamente, Paulo está introduzindo aqui a sua fala com delicadeza. Com delicadeza. É o pedido de Paulo. Aqui agora Paulo, ele está pedindo. Mas veja que Paulo ele usa de um eufemismo aqui. Novamente, ele não fala aquilo que de fato aconteceu. Por que aconteceu? Onésimo fugiu. Na realidade, Onésimo é um fugitivo. Mas Paulo tenta aqui contornar a questão de uma forma magistral. Magistral. Ele transforma a questão, irmãos, para uma providência divina. Ele faz Filemão pensar. Filemão, veja, ele não fala que Onésimo é um fugitivo, que Onésimo fugiu, quem sabe Onésimo defraudou o seu patrão, roubou ou prejudicou de alguma forma, não é? E prejudicou, nós vamos falar disso um pouco depois. Mas ele não fala as claras. Já pensou, talvez, cogitou a ideia de que ele foi afastado de ti, e entre linhas está o quê? Essa fala de Paulo, de que Deus poderia ter afastado ele, ou seja, foi um plano de Deus, para que então, quando ele retornasse, de fato você recebesse ele para sempre agora como irmão. Oh, rapaz, que maravilha, não é? Que entendimento, que sabedoria contornar uma situação tão delicada, dizendo isso. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Bem pode ser que Deus afastou ele de você para que depois você recebesse ele por inteiro. Porque esse receber aqui, meus irmãos, a fim de que o recebas, não é como se você estivesse recebendo uma carta, não é como se você estivesse recebendo um pedido da Shopee. Esse receber é receber com o coração, é receber por inteiro, é você receber agora ele como irmão, não mais como escravo. É isso que ele está significando. Então veja quantas coisas, numa simples fala de Paulo, ele conseguiu transmitir para Filemão. E ainda fez com que Filemão não ficasse com raiva. Porque nós não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo Onésimo ficou fora. E veja bem, nós também não sabemos, mas a gente pode deduzir algumas coisas pelo contexto histórico e cultural da época. Se um escravo fugiu, digamos que Onésimo não roubou, não defraudou o seu patrão, só fugiu. Irmãos, se ele apenas fugiu, ele roubou o seu patrão. Porque um escravo não é dono de si mesmo. Ele é de seu patrão. Então ele roubou o seu patrão, fugindo.
Então, e se aconteceu outras coisas, pior ainda. Então, nós não sabemos o que aconteceu. Mas Paulo conseguiu, de alguma forma, concatenar as ideias ali e transmitir de uma forma fantástica isso aqui. Então, é um eufemismo afastado de ti, para suavizar a gravidade da fuga e coloca a situação sob uma perspectiva providencial divina. Paulo aqui está convidando Filemão a enxergar a separação não como um dano ou como uma traição, mas como parte do plano redentivo de Deus. Essa perda temporária de um escravo trouxe para Filemão um ganho eterno. E não perdas. Filemão está ganhando, Filemão não perdeu. Veja que interessante. Então, o que Paulo está dizendo, em outras palavras, e ele diz aqui no versículo 16, não é? Acima de escravo. Agora ele é como um irmão caríssimo. Ele é um irmão agora. Interessante, meus irmãos. O apelo de Paulo é claro. A relação, e é o que Paulo está transmitindo para Filemão, a relação agora entre Filemão e Onésimo não deve ser apenas de senhor e de escravo. Não mais. Mas agora deve se pautar na espiritualidade que os dois possuem. Não deve se pautar mais na relação comercial, por assim dizer. Mas existe um agente maior. Eles devem se pautar pela providência de Deus que alcançou a salvação tanto em Filemão como também em Onésimo. Porque agora Onésimo também tem uma nova identidade, assim como Filemão, assim como a igreja em Colossos. A igreja de Filemão estava em Colossos. Assim como Paulo, prisioneiro de Cristo. Agora Onésimo também é prisioneiro de Cristo. Como Filemão também é prisioneiro de Cristo. Então a relação se baseia agora no âmbito espiritual, não mais comercial. A nova identidade de Onésimo está em Cristo Jesus. E essa identidade transcende o cargo, os contratos e a cultura. Por isso, meus irmãos, é inadmissível você, mesmo você sendo cristão, quer você seja patrão, quer você seja funcionário, você não agir com o amor de Cristo pelo qual você foi alcançado. E apenas tratar o teu funcionário, ou o teu funcionário tratar os colegas, o funcionário tratar os colegas ou o patrão apenas estritamente de forma comercial. Nós, como cristãos, não devemos agir desta forma. Estamos aprendendo aqui com essa carta, que é a menor carta do apóstolo Paulo, mas ela é muito rica em conteúdo teológico. Onésimo é agora um irmão amado, e com maior razão, é o que diz aqui Paulo para Filemão. Para mim, especialmente, ele é um irmão caríssimo, mas com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O final do versículo 16 aqui. Significando que ele deve ser tratado com dignidade por Filemão, porque agora ele é um irmão. Com maior razão de ti agora. Tu não é só senhor dele. Tu deve tratar ele com dignidade, como alguém que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, assim como você também foi. Vamos para a última parte aqui, meus irmãos, da carta, dos versículos 17 ao 25. Diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, nós temos aqui, no versículo 17, o ponto culminante da carta de Paulo a Filemão, meus irmãos. Recebe, olha o que ele diz. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Novamente ele usa, ele dá a entender, assim como ele disse ali no versículo 12, eu te envio
o meu próprio coração. Agora recebe o Filemon como se estivesse me recebendo. Sou eu que estou diante de ti, Filemon. É como se Onésimo estivesse representando a honra de Paulo. Tamanho afeto que Paulo tinha por Onésimo, meus irmãos. Veja que Paulo não apenas aqui, ele intercede por Onésimo. Mas Paulo está se identificando, meus irmãos, profundamente com ele. Nesse momento da escrita de Paulo, ele está querendo dizer, recebe Onésimo, como se você estivesse recebendo a mim mesmo, o próprio apóstolo. O próprio apóstolo. Essa identificação, meus irmãos, mostra o poder da reconciliação do Evangelho. A união de pessoas pelo amor de Cristo Jesus vai muito além da posição social, ou até mesmo de erros do passado. Cristo faz nova todas as coisas, irmãos. Cristo renova todas as coisas. Cristo restaura todas as coisas. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Filemon, Onésimo foi convertido. Ele não está dizendo, perdoa. Perceba que ele não está dizendo isso. Perdoa, te reconcilia com ele. Ele não está falando às claras. Mas, em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Recebe a mim mesmo, que sou prisioneiro em Cristo, que fui perdoado por Cristo, que fui amado por Cristo, que estou servindo a Cristo. Onésimo também é esse homem. Então, a união de pessoas pelo amor de Cristo vai além da posição social ou dos erros do passado. E vamos avançar para o versículo 18 e 19 aqui. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu acho interessante agora o versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Eu imagino, eu não sei quem leu essa carta, mas essa carta é uma carta pública, embora direcionada para Filemon, Áfia, Arquipo e toda a igreja. Mas uma carta pública, para que fosse lida em público, mas falando a respeito do caso de Filemon e Onésimo. Eu imagino a pessoa que estava lendo e neste momento, então, ela dizendo que Paulo, de próprio punho, disse que pagaria. Ou seja, porque as pessoas não conseguiam ver a caligrafia da pessoa, que mudou a caligrafia. Porque Paulo escreveu, então provavelmente mudou a caligrafia. Paulo não podia mostrar para todo mundo ali, olha, mudou a caligrafia aqui, ó, a caligrafia é de Paulo, né? Vocês conhecem a letra de Paulo. Ele não fez isso, mas teve que ler isso para todo mundo. Paulo se comprometendo em pagar uma dívida. Mas perceba o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, e se algum dano... Paulo sabe que Onésimo causou dano para Filemon. Ele sabe, mas se algum dano ele te fez, eu pagarei, põe na minha conta, eu é que te devo. Mas veja a sutileza de Paulo no final do versículo 19. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Filemon também é um filho espiritual de Paulo. Ele sabe que Filemon não vai cobrar Paulo. Paulo sabe disso. E Paulo também sabe que Onésimo deve para Filemon. E Paulo está intermediando isso de uma forma fantástica, meus irmãos. Fantástica. Mas por que Paulo falou isso? Porque Paulo está pensando na reconciliação de Filemon com Onésimo. E essa reconciliação não pode ter nenhuma barreira. E essa dívida poderia ser uma barreira. Não, mas Filemon está me devendo. Mas a dívida humana ou material não é maior que a dívida espiritual. É o que Paulo está dizendo. Tu tens uma dívida espiritual comigo que é muito maior do que a dívida material que Onésimo pode ter contigo. Eu pagarei. Mas, como se ele tivesse assim, ó, te lembra que tu tem uma dívida comigo espiritual. Paulo é fantástico, irmãos, nos seus
argumentos. Ele assume a dívida de Onésimo, garantindo que a relação possa ser restaurada sem nenhum ressentimento. Ele não quer que Filemão tenha nenhum ressentimento com Onésimo. E essa é uma demonstração clara do Evangelho em ação. Assim como Cristo, irmãos, também assumiu a nossa dívida diante de Deus. Paulo é o mediador. Paulo também agora aqui assume a dívida de Onésimo diante de Filemão. Paulo aqui está agindo, atuando como mediador, e a reconciliação é concretizada pela mediação de Paulo. Irmãos, Cristo também não cobrou o que nós devíamos a Ele. Também não nos cobrou. Ele pagou toda a nossa dívida. Nós lemos hoje, não é? Colossenses 2,14, nos catecúmenos, né? Ele cravou na cruz toda a escrita de dívida. Ele pagou toda a nossa dívida que nós devíamos. Ele foi o nosso mediador e Ele é o verdadeiro mediador. Então Ele pagou toda a nossa dívida. Nossa resposta qual é, irmãos? Uma vez que Cristo pagou a nossa dívida, como nós devemos responder vivendo a nossa vida? Vivendo a nossa vida no amor de Cristo. Foi por amor, irmãos. Foi por amor. A nossa resposta é receber os outros e estender a mesma graça que nós recebemos de Cristo Jesus. E é isso que Paulo está mostrando para Filemão. Recebe ele, assim como você foi recebido em Cristo Jesus. Quando eu, ou através do meu ministério, preguei para ti, tu te converteu. Quantas vezes, irmãos, nós mantemos as contas abertas com familiares, amigos ou colegas de trabalho? O Evangelho, ele nos chama a perdoar, meus irmãos. Ele nos chama a assumir riscos no amor, a restaurar relações, sem deixar que o passado determine o nosso futuro. Sabe, você tem alguma rusga, alguma conta aberta com seu familiar, alguma conta aberta com algum amigo do passado, com algum colega de trabalho, meus irmãos. E queridos, eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dívida monetária ou qualquer outra dívida material. Eu estou falando algo espiritual. Um ressentimento que você tem, que você não perdoa um familiar, um colega que lhe ofendeu. A amargura que você tem no coração. E volta e meia isso volta no teu pensamento. São contas abertas. É isso que Paulo queria que Filemão não tivesse. Não fique com nenhum ressentimento. Se ele te deve alguma coisa, eu pago. Mas não fique com nada no teu coração. Não fique com nenhum ressentimento. Meus irmãos, lembre-se do que foi dito agora. Cristo pagou a tua dívida. Libere esse perdão. Tire essa amargura do coração. Tire esse ressentimento do coração. Procure te reconciliar com a pessoa sem ressentimento nenhum. Porque às vezes a gente ouve isso, não é? A pessoa te ofende, ela te pede perdão e você nunca mais olha para ela. Você nunca mais fala com ela. Tá bom, eu perdoo. Perdoo mais ela no canto dela e eu no meu canto. Não pode ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Esquece isso. Porque Cristo também esqueceu a tua dívida. E Ele se relaciona contigo todos os dias. Agora veja o versículo 20 e 21. Eu acho interessante o versículo 20 porque ele começa com um poderoso sim. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais que estou pedindo. Veja, Paulo sabe da obediência de Filemão. Mais uma vez eu reforço, ele não pediu para que Filemão perdoasse Onésimo. Ele não pediu para que se reconciliasse. Ele está expondo para Filemão. Então ele sabe que a obediência de Filemão é esperada. Mas veja, não é esperada em relação a Paulo, mas em relação ao Senhor. Porque veja o versículo 20,
que eu receba de ti no Senhor. No Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, Filemão, você perdoa, o seu escravo Onésimo, que agora é um irmão caríssimo para todos nós, mas você não faz isso por minha causa. Tanto é que Paulo não está pedindo isso de forma clara, mas ele diz, no Senhor. Faz isso por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Então a ação de Filemão, ela deve ser motivada pelo amor e pela fé, e não pela obrigação ou coerção social. E aí no versículo 21, veja que ele vai dizer, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais. O que será esse mais? Você fará mais do que eu estou... E é interessante porque ele diz assim, ó, mais do que eu estou pedindo. Mas o que Paulo está pedindo? Filemão está entendendo o que ele está pedindo. Ainda que ele não esteja dizendo claramente o que ele está pedindo, mas Filemão está sabendo. Só que ele espera de Filemão ainda mais. Eu sei que você fará mais do que eu estou te pedindo. E o que será esse mais, meus irmãos? É exatamente a libertação de Onésimo para que possa servir juntamente com Paulo na prisão. É isso que ele espera de Filemão. Meus irmãos, Deus nos chama a agir não apenas por dever, mas pelo amor que Ele mesmo plantou em nós. A confiança de Paulo é um reflexo da confiança que Cristo deposita em nós para viver segundo o seu Evangelho. Meus irmãos, Deus não nos chamou porque nós já confiávamos nele. Nunca. Nunca. Deus nos chamou para que agora nós estejamos habilitados a obedecer Ele. Ele confia que nós agora podemos obedecer porque a graça dele nos alcançou. E o Espírito Santo dele está em nós. E à medida que os dias avançam, nós temos agora a habilitação do Espírito para nos santificarmos por meio de sua palavra. E o próprio Cristo faz isso em nós. Então ele confia que nós vamos fazer não pelos nossos méritos, assim como ele está dizendo para o Filemão, eu sei que tu vai me obedecer, porque não é para mim, é para o Senhor. E é como Cristo estivesse dizendo para nós, eu sei que vocês vão me obedecer, porque não é por vocês, mas é porque eu estou em vocês, movendo vocês. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, irmãos. Então é fantástico essa carta aqui de Paulo a Filemão. Veja você, versículo 22 a 25, vai dizer, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores, e aí o que sustenta tudo, sustenta toda a carta, a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Então Paulo aqui encerra a carta mencionando a sua expectativa de ser restaurado à igreja pelas orações ou por meio das orações dos irmãos. Ele também envia saudações de colaboradores, que nós vimos aqui no final, e companheiros de prisão. E é interessante ele citar esses companheiros aqui dele, irmãos. Porque veja, ainda que ele esteja falando no plural, mas o você, que é o saúdam-te, está no singular. É como se ele estivesse dizendo, Epáfras, aí ele vai dizer ali, Marcos, Aristarco, de forma individual. Cada um está te saudando individualmente. Porque cada um dos colaboradores está endossando a carta que Paulo enviou para Filemão por intermédio de Onésimo. Então veja, Paulo não está sozinho. É como se ele estivesse dizendo assim para Filemão. Ele não está dizendo mais uma vez, mas é como se ele estivesse dizendo, olha, os nossos companheiros estão de acordo com o que eu estou te enviando, com o que eu estou dizendo para você. Meus irmãos, eu queria concluir então, dizendo o seguinte. Ao longo dessa série que nós vimos aqui, nós percebemos como o Evangelho transforma nossas vidas e as nossas relações. Só o Evangelho, irmãos. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir transformar a nossa vida e muito menos
os nossos relacionamentos. Nós vimos no versículo 1, que ali fomos lembrados que somos profundamente amados por Deus, conforme nós vimos no versículo 1. Esse amor, ele não é abstrato, irmãos. Ele nos alcança pessoalmente. E quando ele nos alcança pessoalmente, ele nos torna valiosos. É interessante, irmãos, nós falarmos disso, porque nós não fazemos as coisas para sermos aprovados. Nós não fazemos as coisas para sermos valorizados. Por isso que eu falei na liturgia de nós termos a motivação correta de agirmos para com os nossos irmãos. Porque nós fazemos as coisas pelo fato de que já fomos alcançados, já fomos aprovados, não para sermos aprovados, já fomos valorizados, não para sermos valorizados. Então nós temos que mudar o nosso pensamento. Todas as nossas ações não devem ser em busca de algum tipo de aprovação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é o resultado daquilo que já nos alcançou, Cristo Jesus. Então nós agimos e praticamos com amor as nossas ações. Meus irmãos, nos versos 4 a 8 da semana passada, nós aprendemos a responder a esse amor amando a Deus e ao próximo. Viver de modo digno do Evangelho não é apenas receber a graça de Cristo, mas deixar que ela nos mova a agir. De que forma? Perdoando, trabalhando para o Senhor, servindo a Ele, cuidando até de nós mesmos, para cuidarmos dos outros, obedecer, mas não por obrigação, mas em amor. Essa é a manifestação prática da nossa fé. Nós vimos hoje, então, finalmente, dos versos 8 a 25, que Paulo nos mostra aqui o ápice da vida cristã transformada, que é viver no amor de Cristo. Em todo o tempo, dos versículos 8 ao 25, a tônica foi essa. Filemão, nós estamos vivendo no amor de Cristo, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos no amor de Cristo. Então, através, irmãos, da história de Onésimo e Filemão, nós aprendemos que o Evangelho redefine relações humanas. Ele transforma fugitivos em irmãos, inimigos em amigos, dívidas em graça. O amor de Cristo nos ensina a interceder, a acolher, a confiar, a restaurar, sempre motivados não por uma imposição, mas pelo um coração transformado, meus irmãos. O que nos une e o que uniu toda a série foi essa verdade central de que nós somos amados por Deus. E se nós somos amados por Deus, nós respondemos a esse amor vivendo no amor de Cristo. Então, de fato, as nossas vidas se tornam reflexo do Evangelho no mundo. Irmãos, viver a vida no amor de Cristo não é teoria. É prática. É prática, irmãos. E essa prática deve ser diária. É olhar para o outro com os olhos de Cristo. É estender as mãos sem medidas, valorizar aqueles que o mundo despreza e agir com graça e com coragem. Eu queria fazer 3 breves aplicações e nós encerramos. Aplicações finais, meus irmãos. Reconheça o seu valor em Cristo. A sua identidade está em Cristo. Não está no que você faz. Não está no que você é. Portanto, reconheça o seu valor em Cristo e deixe que o amor de Deus transforme a sua visão. A visão de si mesmo e a visão do outro. Meus irmãos, ame. Ame, mas ame intencionalmente. Intencionalmente. Veja, Deus nos ama primeiro. E isso nos capacita a amar nas mais diversas situações, nas piores situações, assim como Filemão com Onésimo. E por último, viva no amor de Cristo. Viva, meus irmãos, no amor de Cristo. Perdoe, restaure, confie e valorize. Meus amados irmãos, que cada relação que você tem seja um reflexo da reconciliação que você já recebeu de Cristo Jesus
por meio do Evangelho. Eu encerro dizendo, para vivermos aqui, ou se nós vivemos de modo digno do Evangelho, é quando o nosso coração é moldado pelo amor de Deus. Nosso agir é guiado pelo amor ao próximo e a nossa vida é uma extensão viva do amor de Cristo. E meu sincero desejo, meus irmãos, é que essa série, ela não termine aqui, embora nós estamos encerrando. Mas que a mensagem dela não termine aqui. Pelo contrário, que traga fervor ao teu coração a respeito do amor de Cristo por você e deixe amor ser repartido para com os teus irmãos. Que o amor de Cristo floresça, irmãos, no teu coração, em vossos corações. E isso se manifeste de forma prática, na igreja e no seu lar. Deus nos abençoe.